Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Eu sou a Amanda, sou médica, moro no Rio de Janeiro e aqui a gente conversa sobre revalidação médica, imigração, intercâmbio e hoje a gente vai falar sobre como e por que vocês estão estudando errado. Se você já se viu numa situação em que você está relendo os livros várias e várias vezes, anotando a aula, fazendo resumo, sublinhando um livro, esse vídeo aqui é para você. Alguns anos atrás eu comecei a questionar sobre a forma como eu vinha estudando e o quanto isso era de fato efetivo. Por incrível que pareça, tem gente que estuda isso, trabalha com isso e faz produção científica sobre como estudar e como que é a pedagogia aí do aprendizado. A verdade é que a vida toda a gente foi ensinado a estudar errado. Eu lembro de ter na quarta série uma professora minha de geografia que ficava fazendo a gente ler o livro na sala de aula e avisava pra gente quando que a gente tinha que começar e parar de sublinhar um livro. Não só um método de aula, para dizer o mínimo, criticável, mas pessoas que de fato estudam esse assunto mostraram que todos esses métodos que eu citei aqui são bastante ineficazes na hora de construir um conhecimento de longo prazo e a bela da verdade é que a gente perde muito tempo estudando dessa forma. Então, nesse vídeo a gente vai conversar sobre quais são de fato os métodos efetivos para o estudo. O nosso cérebro é programado para esquecer e o nosso objetivo é interromper essa curva de esquecimento. E como que a gente pode fazer isso? O conceito básico é que estudo tem que dar trabalho. Você tem que ter dificuldade em lembrar do conteúdo, dificuldade em trabalhar aquele conteúdo para aquilo dali de fato criar conexões na sua cabeça e permanecer dentro dela a longo prazo. Por isso que métodos como sublinhar ou então ficar relendo, em que você passivamente está diante daquele conteúdo, mas você não faz força para que aquele conteúdo permaneça na sua cabeça, são de baixíssima efetividade. E isso, gente, não sou eu que tô falando. De fato, existem vários estudos, e eu vou deixar alguns deles linkados aqui embaixo, que falam sobre a ineficácia desses métodos para retenção de conhecimento. Tá, tudo bem. E o que de fato funciona? Então, existem dois conceitos básicos que devem guiar a sua programação de estudos. O primeiro é a ideia de que você tem que fazer uma recuperação ativa do conhecimento. E o segundo é que você deve fazer isso repetidas vezes ao longo de alguns intervalos de tempo. Como assim? A nossa memória é reforçada a partir do momento em que nós somos desafiados a recuperá-la. Ou seja, a fixação do conhecimento de fato se dá no momento em que a gente está revisando o conteúdo. Como que a gente pode fazer isso de forma prática? O primeiro deles é para quando você estiver estudando aquele conteúdo pela primeira vez. Então você vai ler o seu livro, o seu caderno e você vai pausar e pensar: o que é que eu acabei de ler? Quais são as ideias-chave desse conteúdo que eu acabei de ler? E como que você pode botar esse conteúdo dentro das suas próprias palavras? A outra forma que você pode fazer isso é o método de você explicar o conteúdo para uma criança de 5 anos. O racional por trás disso é que, se você de fato sabe aquilo que você acabou de ler, você consegue simplificar aquilo de forma suficiente para que você consiga explicar isso para uma criança de 5 anos. A terceira forma que você pode pôr em prática isso que a gente acabou de conversar é fazendo questões, sejam elas discursivas ou de múltipla escolha. Então, para você que está fazendo prova de concurso, fazer questões repetidas vezes é o melhor método de estudo, assim, numa diferença importante comparado aos outros métodos. Eu vou até colocar aqui do lado um gráfico mostrando a diferença de eficácia de alguns métodos famosos de estudo e esse método que eu tô falando para vocês, do que eles chamam de Retrieval Based Learning. E por último, já fazendo uso dos dois conceitos, tanto da busca ativa de informação quanto do passamento disso ao longo do tempo, um jeito muito legal de você planejar os seus estudos é fazendo os flashcards. Como que você vai fazer esses flashcards? Enquanto você estiver consumindo aquele conteúdo pela primeira vez e você estiver parando para pensar sobre o que você está lendo, quais são as ideias-chave do que você está lendo, você vai anotar essas ideias num flashcard que tem que ser sempre simples e cada flashcard tem que ter um conteúdo por vez. Então, por exemplo, você está lendo sobre o tratamento de tromboembolismo pulmonar. Qual é a dose terapêutica de enoxaparina? É 1 mg por quilo 2 vezes ao dia. Beleza. Você vai colocar na frente do teu flashcard qual é a dose terapêutica de enoxaparina e atrás é a resposta. Quando você estiver diante daquele flashcard, você vai ler e vai pensar mentalmente a resposta e vai virar aquele flashcard e vai ver o resultado. É assim que se faz flashcard. Não adianta colocar extensos conteúdos de texto, nem múltiplos conteúdos num flashcard só, porque não é assim que ele vai ser efetivo. Qual que é a ideia do flashcard? Você olhou uma
carta, você acertou a resposta. Ela vai pra pilha das respostas que você sabe. Você olhou a carta, você não acertou a resposta. Ela vai pro final do teu deck. Você olhou a carta de novo pela segunda vez. Dessa vez você acertou. Você vai colocar ela numa outra pilha, que é a pilha das coisas que você errou primeiro, mas acertou depois. E assim por diante. A cada erro você vai colocar ela no final do deck para que ela seja vista mais uma vez. E se você errar ela de novo, você vai fazer isso mais uma vez. Se você acertar, você põe ela nessa pilha secundária. E aí, essa pilha secundária, é importante que você estude ela daqui a, por exemplo, uma semana. Enquanto a pilha das respostas que você acertou primeiro, você só vai ver, por exemplo, daqui a um mês. Dessa forma, você consegue ir quebrando essa curva de esquecimento ao longo do tempo e construindo e reforçando todas essas conexões que fixam o conhecimento dentro da sua cabeça. Existe um aplicativo chamado Anki que faz isso automaticamente. Você só precisa, é claro, fazer o input das informações que fazem o teu flashcard. Eu sugiro muito esse aplicativo para você que está estudando para qualquer tipo de prova de concurso, seja ela de medicina ou de qualquer outro assunto. Eu mesma usei muito esse aplicativo para fazer a primeira prova de revalidação médica da Inglaterra, o PLEB 1. E, gente, é isso aí. Se vocês se interessam e querem saber um pouco mais sobre esse conteúdo, de como estudar e como eu estudei para essas provas, deixem aí nos comentários. Fiquem à vontade para fazer outras perguntas e deixarem sua opinião sobre o vídeo de hoje. Se você também quiser deixar sua sugestão para o próximo vídeo, eu vou achar o máximo. E a gente se vê na próxima. Tchau!